Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas e semana importante, tá bom? Semana que pode ser decisiva referente a treinador, semana que é importante para a chegada de novos reforços, novos jogadores que vão contribuir aí com o Botafogo de alguma maneira. E também, claro, né, pensando em Recopa, quinta-feira teremos o jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Né? Inclusive, eu pretendo fazer aqui um vídeo, né, falando a respeito, né, desse time do Racing, como está o Racing, como é que está jogando, como é que vem em relação, por exemplo, o Botafogo tem mudanças, obviamente, em relação ao time que foi campeão da Libertadores. E o Botafogo? E o Racing, né, ele tem mudanças em relação ao time que foi campeão da Sul-Americana. Alguns jogadores importantes foram embora, um deles, inclusive, foi pro Inter, tá legal? A gente vai falar aqui um pouco sobre isso. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade e vem comigo. Lembrando, rapaziada, é uma semana muito importante não só pro Botafogo, mas no futebol. Além de Recopa, a gente vai ter o início da pré-Libertadores para clubes do futebol brasileiro, Bahia, Corinthians. A gente vai ter início de Copa do Brasil, já nesta terça-feira o Vasco entra em campo, o Atlético Mineiro entra em campo. Tem o UEFA Champions League, então já sabe, palpita lá na KTO. E lembra que a KTO tá com boas odds, né, cara? Tá com palpites interessantes, umas odds diferentes, como sempre tem na KTO para você poder se divertir, obviamente, com responsabilidade. E fica ligado que toda sexta-feira tem promoção na KTO. Valeu? Link tá aqui abaixo para você aproveitar e palpite com responsabilidade. Fechou, rapaziada? O negócio é o seguinte. O Botafogo ele completa 44 dias sem um treinador. É um período, né, que ele é maior do que o período em que o Botafogo ficou sem técnico no ano passado. Entre a demissão do Thiago Nunes e a chegada do Arthur Jorge, o Botafogo foi comandado durante 43 dias por Fábio Matias, que comandou o Botafogo no Campeonato Carioca e também na pré-Libertadores, e fez uma transição de excelência. E esse é o grande fator. Além do Botafogo estar há mais tempo sem um técnico, são 44 dias desde a saída, na prática, né, do Arthur Jorge, né? Porque, na verdade, na teoria, né? Porque na prática o Arthur já tinha saído antes. Né? O Botafogo está sem treinador desde o fim da temporada, a verdade é essa. Né? Desde do dia 13, 14 de dezembro do ano passado. O grande problema o Botafogo só contratou um técnico, um auxiliar permanente interino anteontem. Assim, é muito difícil, né, de se compreender uma coisa dessas. Mas, enfim, E aí, com isso, o Botafogo aguarda, né, para trazer esse novo treinador. Muito se fala, né, que o John Textor pode anunciar antes do jogo da Recopa que acontece na quinta-feira, esse novo nome, né? Muita gente está na expectativa pelo Mancini, mas o nome nesse momento está sendo guardado a 7 chaves, tá legal? Eu honestamente já entrei em contato com algumas pessoas, ninguém me revelou, e o mais importante, independente de eu saber ou não, né, é esse nome, cara, ser anunciado. É isso, esse nome tem que ser anunciado, ponto, tem que ser começado, tem que ser iniciado, né, o trabalho. Falando em início de trajetória, né? Agora há pouco a gente teve a assinatura contratual do Santiago Rodrigues, tá? O Santiago, ele assinou com o Botafogo, né? 15 milhões de euros, de dólares, perdão, fixos, mais 2 por bônus, né? E metas que provavelmente serão batidas, né? Portanto, esse pagamento aí acontecendo, né? E o Botafogo tendo aí, né, a situação do referente ao Nathan Fernandes e também ao Jair, né? 2 jogadores que foram comprados pelo Botafogo, um por 7 milhões e meio de dólares, o outro por 15 milhões, né? Os dois, inclusive, ontem foram campeões sul-americanos sub-20, gravaram, inclusive, um vídeo falando agora é fogão, os dois eles juntos no pódio, né? No título sul-americano para a seleção brasileira. Temos a volta também do Arthur, né? Tivemos a estreia do Juan Cruz com a camisa do Botafogo. Honestamente, eu achei, né, no meio desse empate, desse jogo horroroso entre Botafogo e Boa Vista, um jogo extremamente inútil, eu diria, inclusive, né, em que o melhor dos mundos era o Botafogo ter perdido, né, mas, enfim, eu achei o Juan mais lúcido, né, em campo. E, assim, o Botafogo vai enfrentar o Vasco na semana que vem. E aí o meu planejamento seria esse, cara. Quinta-feira, foco total, Racing, Botafogo, jogo de ida
da Recopa Sul-Americana. No fim de semana, o Botafogo vai enfrentar o Vasco em São Januário. E, ao meu ver, o Botafogo tinha que colocar o time inteiramente reserva. Tinha que colocar a molecada, né? Essa molecada aí dessa loucura aí do Campeonato Carioca. É isso que tinha que jogar, tá? Que aí o Botafogo não vence, não vai pra semifinal do Campeonato Carioca, não se desgasta e força máxima, foco total para a partida no estádio Newton Santos, Botafogo e Racing, jogo de volta na quinta, que vem sem ser essa, a outra. Então a galera fala, porque a gente não tem que ligar, mas tem que ganhar. Não, cara, eu discordo, cara. Eu acho que nesse momento, no momento que o Botafogo, se o Botafogo tivesse com o Arthur Jorge ainda, o Botafogo tá com o Arthur Jorge, o time titular voando, tinindo, pré-temporada, aí beleza, entra na semifinal, tinha possibilidade de competir. Nesse momento, com esse time ainda, cara, sem um treinador, sem um trabalho por trás, né? Além da possibilidade do Botafogo perder mais, né? Além da possibilidade do Botafogo machucar jogadores, né? Desgastar jogadores, suspender novos jogadores com brigas em clássicos, né? É muito melhor o Botafogo ou jogar a Taça Rio ou não jogar nada. Lembrando que a final do Campeonato Carioca, as finais, elas acontecem entre, né, a estreia, na verdade, a estreia da Libertadores, a primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores acontece entre as finais do Campeonato Carioca. Eu não quero que o Botafogo se desgaste com isso. Enfim, e comentando a situação também, né, do John Textor, né, a gente está falando aí de um Botafogo que ele pode chegar a 500 milhões de reais só nessa janela em termos de investimento, né, com jogadores mais jovens e tudo mais, e o super trunfo, né, digamos assim, a cereja do bolo, esse cara para substituir, por exemplo, o Luiz Henrique, ele ficaria para a próxima janela. Mas eu quero fazer, inclusive, uma tabela, né, comparando os jogadores que saíram com a característica de jogadores que chegaram. É um tema para o próximo vídeo, e também farei no próximo vídeo um conteúdo, né, sobre esse time do Racing. Se você pegar aí o Racing nesse início de trajetória no campeonato argentino, no futebol argentino, nessas primeiras semanas, é um time que ele teve alguns desfalques, ele, digamos que teve até desfalques mais consideráveis do que o Botafogo teve, se você equiparar. Tudo bem que o Botafogo perdeu o Luiz Henrique, o Almada, que é um dos jogadores mais talentosos do time, junto ali do Savarino, do Igor. Só que o Racing também perdeu o seu treinador. Só que se você olha, claro, uma coisa é você jogar aqui no futebol brasileiro, outra no argentino, o time do Racing ainda tem uma configuração, ainda tem um método, ainda tem uma forma muito parecida de jogar. Esse Botafogo tá muito diferente, aliás, eu diria que ele perdeu, né, aquele legado do Arthur Jorge, tá bom? Então, é uma parada pra gente discutir depois. Um abraço, tamo junto e fui.